Bom, nessa aula vamos estudar os sistemas orientados a dados. Vamos ter uma visão geral do ecossistema Hadoop. Bom, esta é a organização, né, uma estrutura ou um resumo dela sobre todas as ferramentas disponíveis no ecossistema Hadoop. Né? Então, são todas as ferramentas mantidas pela Fundação Apache. E aqui a gente tem um esquema, né, estruturado, um esquema mostrando basicamente como que essas aplicações, onde essas aplicações estão apoiadas. Nós temos duas aplicações que estão aqui, né, o Flam para dados não estruturados e o Scoop para dados relacionais, para dados estruturados. Todo o sistema Hadoop ele é apoiado na estrutura de armazenamento HDFS. Então, toda a parte de dados, todo armazenamento de dados, ele vai estar, né, voltado ou direcionado para o HDFS. Depois nós temos o gestor de recursos, né, que é o Yarn, Hadoop Yarn, que é onde haverá, né, o gerenciamento de todos os recursos para o funcionamento do ecossistema Hadoop. Nós temos o Hadoop, né, propriamente dito, que é o responsável por processamentos em batch, e nós vamos ter o Spark também, que é para processamento dos dados, né, só que é próximo ao tempo real. Uma outra aplicação que nós podemos ter aqui, que nós vamos ter aqui, é o Apache Pig, né? Por quê? Porque o sistema Hadoop, né, ele vai funcionar em cima de scripts, né? E basicamente com scripts de linguagem de programação, né, na linguagem Java. Nós temos o Mahout, né, que é uma estrutura, né, para Machine Learning, onde a gente já tem algumas bibliotecas. Temos o Hive, que é uma solução para Data Warehouse, para dados estruturais, né, dados estruturados e relacionais. Aqui nós temos também o Kafka para streaming, né, e o Spark também para streaming. E nós temos uma gama de outras aplicações aqui que elas podem, né, possivelmente, né, a gente pode ver uma ou outra aqui em detalhes no decorrer das nossas aulas. Bom, quando a gente fala de Hadoop, a gente também está falando de MapReduce, né? Então, o que é MapReduce? MapReduce nada mais é do que o ato, né, de processar tudo que você precisa, né, em nós, né, dividir o processamento em nós, fazer uma computação, fazer um processamento distribuído. Então, nada mais é do que dividir esse processamento de dados em vários nós, onde nós temos aí a possibilidade dessas tarefas elas serem divididas em blocos menores com o objetivo final, né, de fazer um grande processamento. Então, é a divisão de problemas grandes ou complexos em pequenas tarefas, tornando-as possíveis, né, de fato, de serem realizadas. Então, o MapReduce, né, o fundamento para MapReduce e Hadoop, ela parte, né, de um documento que trata de dados simplificados processados em grandes clusters, né? E existe uma documentação que está disponível nesse endereço aí, né? Um documento tá, do Google, onde tem tem uma explicação, tem uma estrutura explicando como que funciona esse processamento, né? Então, por ser distribuído, né, ela é uma estrutura completamente escalonável. Então é possível, né, de você adicionar nós na rede, facilitando assim ou agilizando assim o processamento do seu grande volume, né? Porque quando a gente está falando de Hadoop, a gente está sempre tratando de grande volume de dados, né? Ele é tolerante a falhas, visto que nós temos vários nós. Se um nó ele falha, outro nó pode assumir a tarefa dele, né? Pode assumir a funcionalidade dele nessa rede. Tem alta disponibilidade, né? Pelo fato de ser tolerante à falha, né? Então a gente sempre vai ter nós aí disponíveis para responder quando solicitado. Confiável também está, né, diretamente relacionado aos tópicos anteriores. É confiável porque é tolerante à falha, é confiável porque também tem disponibilidade.
Aqui é importante que ele use o conceito de chave-valor para armazenamento dos dados. Então, basicamente, nós vamos ter uma chave e uma informação. Os dados armazenados eles vão estar utilizando esse conceito de chave-valor. Não cria gargalos na rede, pois os dados não trafegam, o processamento é no nó. Na verdade, não é que não cria, né? Cria pouco, porque existe, né, o tráfego na rede, mínimo, mas existe, das chamadas, né, e das passagens de informação. Então, o fato dos dados serem processados em cada nó dessa estrutura, né, desse cluster, evita que fica as solicitações, as devoluções de informação gerando um grande gargalo na rede. Então, nesse ponto é bem interessante, né, porque evita que seja gerado um grande gargalo, evita que fiquem trafegando muitas informações na rede, uma vez que todo o processamento ele é feito no próprio nó. É lógico, né, que existe, como já visto anteriormente, né, existe quem gerencia, né, existe a estrutura que gerencia o nó, e essa estrutura vai mandando informações, né, e obtendo os resultados para cada um desses nós slaves, né, que são os responsáveis só por fazer esses pequenos processamentos. Bom, é importante, né, que o processamento ele é feito em batch, né, para o sistema Hadoop, né, então o processamento vai gerar, né, ou vai trabalhar com grande volume de dados, até por isso que é interessante, né, a estratégia do MapReduce, né, porque você divide, né, você faz um processamento paralelo, né, ou processamento distribuído, como está aqui, e essa estrutura ela é montada em linguagem imperativa. O que significa? Significa que vai ter lá alguns scripts, né, em Java para fazer esse processamento. Então vai ter uma linguagem de programação, é necessário, né, que tenha ali aplicações desenvolvidas em uma linguagem de programação no modelo imperativo. Então não é um modelo interativo, né, que você manda uma consulta SQL, por exemplo, e ele já te retorna os dados como são a maioria dos SGBDs que a gente já está acostumado a ver, né, os SGBDs relacionais. É importante ressaltar aqui também, né, que o MapReduce que estávamos falando anteriormente, ele é uma estrutura dividida em duas tarefas, né, mapeamento e redução. Então, o que a gente está vendo aqui, né, de importante, falando da estrutura, né, do ecossistema Hadoop e do MapReduce, quer dizer que o mapeamento ele é executado em paralelo nos nós. Então, quando no seu cluster você vai ter os nós dedicados ao mapeamento e os nós dedicados à redução, né? Então você tem os nós que executam primeiro o mapeamento e apenas quando o mapeamento é encerrado a redução se inicia, também em paralelo. Por quê? Porque para fazer a redução, né, é necessário que o mapeamento já tenha sido realizado, né? Então, porque a redução, a etapa de redução depende do mapeamento. Então, uma tarefa, né, a tarefa de redução, ela depende, né, da execução da tarefa de mapeamento. Só que entre, né, a redução e o mapeamento existe uma fase intermediária, que é o shuffle. Tá? Então, existem tarefas também que requerem apenas a etapa de mapeamento, né? que não precisa de fazer a redução. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui trata-se do MapReduce, né? Que é o mapeamento e a redução para se trabalhar com grandes volumes, né? Porque aqui a gente está falando do ecossistema Hadoop, para trabalhar com grandes volumes com computação distribuída, né, com processamento distribuído em cluster, com uma estrutura de cluster. Os dados, eles podem ser copiados para HDFS, então uma vez no HDFS esse passa a ser a fonte de dados, né, e pode ser acessado por diversos ecossistemas, não só o Hadoop, que a gente vai ver aqui, mas o Hive, Spark, etc., qualquer ecossistema. Então, a estrutura, né, a estrutura distribuída para armazenamento de informações, ela vai passar a ser uma fonte de dados. E aí todos os ecossistemas eles passam
a acessar essa fonte de dados.